Em uma cidade grande onde ninguém costuma olhar para ninguém, uma empresária milionária e viúva decide quebrar sua rotina impecável, sem imaginar que esse simples gesto mudaria tudo. Um jovem faminto, com a voz quase apagada pela vergonha, faz um pedido humilde que atravessa direto as barreiras de um coração fechado há anos. Entre olhares julgadores, diferenças sociais gritantes e feridas emocionais profundas, nasce uma conexão improvável, intensa demais para ser ignorada. Mas quando sentimentos começam a surgir, onde deveria existir apenas compaixão, ambos são forçados a enfrentar escolhas que podem mudar suas vidas para sempre. Antes de mergulhar nessa história emocionante de recomeços, julgamentos e um amor inesperado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais relatos que tocam o coração. A padaria Dona Amélia ficava na esquina da Rua Harmonia com a Teodoro Sampaio, em Pinheiros, e tinha o tipo de fachada que a cidade de São Paulo foi esquecendo aos poucos. Azulejos portugueses cor de creme, uma porta de madeira pintada de verde escuro e o cheiro de pão quentinho invadindo a calçada desde as 6 da manhã. Era o tipo de lugar que não combinava com Lúcia Fontinelli. Não porque ela fosse snob, embora muita gente pensasse isso, mas porque a rotina dela raramente permitia que ela parasse em qualquer lugar que não fosse planejado com antecedência. Naquela manhã de terça-feira, porém, algo na trajetória de Lúcia havia quebrado sem aviso. O motorista ligou com 20 minutos de atraso, o celular tocou às 6:10 com uma mensagem do conselho administrativo que ela optou por não responder, e o espelho do banheiro devolveu um rosto que ela não reconheceu de imediato. 52 anos, cabelos negros ainda resistentes ao tempo, olhos castanhos, com uma profundidade que algumas pessoas confundiam com altivez. Mas naquela manhã não havia altivez. Havia cansaço. Havia um silêncio dentro do apartamento da Alameda Joaquim Eugênio de Lima que pesava mais do que qualquer reunião que ela enfrentaria naquele dia. Ela mandou o motorista embora. Pegou a bolsa, desceu os 22 andares de elevador e saiu caminhando sem destino definido. Em 15 minutos, estava na Teodoro Sampaio e o cheiro de pão fez o resto. A Dona Amélia tinha mesas de mármore redondas, cadeiras de ferro pintadas de branco, e uma funcionária chamada Bernadette, que servia o café com a naturalidade de quem faz a mesma coisa há 30 anos. Lúcia sentou-se perto da janela, pediu um café com leite e uma fatia de pão de forma tostado, e ficou olhando para a calçada como se buscasse alguma coisa no movimento da rua. Foi nesse momento que ele apareceu. Ele tinha aproximadamente 30 anos, talvez menos. Era difícil dizer porque o rosto trazia marcas que a vida ao relento imprime mais rápido do que o tempo. Cabelos escuros presos com um elástico surrado, uma barba por fazer que já passava de descuido e entrava no território do abandono. Olhos de um castanho âmbar que, mesmo com o cansaço evidente, guardavam algo vivo. Ele usava uma camiseta desbotada de cor indefinida e uma calça jeans com rasgos que não eram de moda. Parou diante da porta da padaria e ficou olhando para dentro com uma expressão que Lúcia identificou antes mesmo de ele abrir a boca. Era a expressão de quem avalia se tem direito de entrar em algum lugar. Ele entrou. Com passos lentos, sem olhar para ninguém, foi até o balcão. Bernadette o observou com aquela mistura de cautela e compaixão que as pessoas aprendem depois de anos servindo ao público em São Paulo. Ele disse algo em voz baixa. Bernadette sacudiu a cabeça negativamente com um gesto quase imperceptível, mas que Lúcia captou da mesa onde estava. Então ele se virou e, antes de sair, seus olhos cruzaram com os de Lúcia. Não foi um olhar de pedido. Foi um olhar de alguém que foi pego no momento exato de perceber que está no fundo. Havia vergonha ali, mas também uma dignidade ferida, esse tipo de orgulho que sobrevive mesmo quando tudo mais vai embora. Ele desviou os olhos rapidamente e deu um passo em direção à porta. "Espere", disse Lúcia. A palavra saiu antes que ela pensasse. Ele parou. Virou-se lentamente, como se não tivesse certeza se havia escutado ou se estava inventando vozes. "O que o senhor pediu?" ela perguntou, e olhou para ela por um segundo inteiro antes de responder. "Apenas um pão, senhora, nada mais." Lúcia fez um gesto discreto para Bernadette, que já entendia esse tipo de linguagem.
Depois, apontou para a cadeira vazia do outro lado de sua mesa. Sente-se. Ele hesitou. Era visível o conflito interno, aquele embate entre a necessidade urgente e o orgulho que resiste até ao extremo. Por fim, puxou a cadeira e sentou-se na beirinha, como se precisasse manter a possibilidade de fuga. Bernadette trouxe um café com leite, pão de queijo, uma fatia generosa de bolo de milho e manteiga. Colocou tudo sem cerimônia, como se fosse o pedido mais natural do mundo. Ele olhou para a bandeja e algo no rosto dele mudou. Não foi gratidão exibida, nenhum teatro emocional. Foi apenas um relaxamento dos músculos do rosto, como se o corpo inteiro exalasse um alívio que vinha de muito mais longe do que aquela manhã. Ele comeu devagar, com cuidado, apesar da fome evidente. Lúcia bebeu o café sem pressa e ficou olhando para a rua. Não o fitava diretamente porque entendeu, sem que ninguém explicasse, que ele precisava daquele espaço, de ser visto sem ser examinado. Como é seu nome? Ela perguntou depois de alguns minutos, ainda olhando para a janela. Rafael, ele disse. Há quanto tempo está nas ruas, Rafael? Uma pausa. 4 meses. Lúcia girou levemente a xícara sobre o pires. 4 meses era tempo suficiente para apagar muita coisa. Tempo suficiente para fazer a pessoa esquecer como era dormir numa cama ou acordar sem o medo do dia pela frente. A senhora não precisa fazer isso, ele disse de repente, com uma firmeza surpreendente na voz. Eu não estou pedindo mais nada. Ela o olhou pela primeira vez diretamente naquele momento. Ele sustentou o olhar por um instante e então desviou, mas não de vergonha. Desviou, porque havia algo naquele contato que os dois ainda não sabiam nomear. Eu sei que não está pedindo, ela respondeu com calma. Eu estou oferecendo. São coisas diferentes. Rafael terminou o café em silêncio. Lúcia pediu mais uma rodada de pão de queijo, sem perguntar se ele queria. Ele não recusou. Lá fora, a Teodoro Sampaio já estava acordando no ritmo acelerado que São Paulo impõe desde cedo. Motos entregando caixas, pessoas caminhando com a cabeça baixa no celular, ônibus bufando nas paradas. A vida seguia sua velocidade habitual, enquanto naquela mesa, entre 2 xícaras de café com leite, alguma coisa começava a se mover num ritmo completamente diferente. Quando ele terminou, fez um gesto de se levantar. Lúcia abriu a bolsa e tirou algumas notas, mas ele recuou a mão com um movimento sutil. O pão foi suficiente, ele disse. Ela colocou as notas de volta na bolsa sem insistir. Mas enquanto ele se levantava, ela disse, vou estar aqui amanhã, no mesmo horário, caso queira tomar um café. Rafael ficou parado por um segundo. Não disse nem sim nem não. Apenas assentiu levemente, quase imperceptível, e saiu pela porta de madeira verde com o mesmo passo cauteloso com que havia entrado. Lúcia ficou olhando para a cadeira vazia por um longo tempo. Bernadette reapareceu para recolher as xícaras e não disse nada, mas havia um canto de sorriso nos lábios dela que Lúcia fingiu não notar. Ela deixou a padaria 15 minutos depois, mais tarde do que deveria para a primeira reunião do dia. Enquanto caminhava de volta pela Teodoro Sampaio, percebeu que o peso que havia acordado com ela naquela manhã estava levemente diferente. Não havia sumido, mas havia se movido, como uma pedra que alguém empurra de lugar sem ainda saber para onde. Lúcia Fontenelle chegou ao escritório da Fontenelle Incorporações com 40 minutos de atraso, o que em 12 anos de gestão nunca havia acontecido. Sua assistente, Camila, uma moça de 28 anos com a eficiência de uma agenda viva, estava na porta da sala com uma expressão que tentava disfarçar a surpresa. A reunião do conselho foi remarcada para as 10, disse ela com cuidado, como se estivesse entregando uma notícia delicada. Lúcia passou por ela sem desacelerar, largou a bolsa na poltrona de couro e ficou de pé diante da janela panorâmica que olhava para a Avenida Brigadeiro Faria Lima lá embaixo. São Paulo às 8h30 da manhã era uma pintura em movimento. Carros, pessoas, guindastes no horizonte, o zumbido constante de uma cidade que nunca parava de construir a si mesma. Lúcia havia amado essa visão durante anos. Era a prova concreta de que o que ela e Antônio construíram juntos havia sobrevivido, crescido,
ramificado. A Fontinelli começara como uma construtora de médio porte no ABC paulista e, em 20 anos, havia se tornado um dos principais grupos de incorporação da capital, com projetos residenciais em Pinheiros, Itaim Bibi, Moema e Alphaville. Antônio morreu 3 anos atrás, deixando um vazio que nem a empresa, nem o apartamento de luxo, nem os compromissos de agenda conseguiram preencher. Camila, ela disse sem se virar, cancela o almoço com o Dr. Maurício. Uma pausa. O senhor Maurício Brandão. O almoço estava agendado para confirmar a parceria do empreendimento do Morumbi. Eu sei qual é. Remarca para a semana que vem. Ela ouviu o som discreto da porta se fechando e ficou sozinha. Pegou o celular, abriu as mensagens e ficou olhando para a tela sem realmente ler nada. O rosto de Rafael voltou sem que ela convidasse. Não era um rosto bonito no sentido convencional, mas era um rosto honesto, e havia tempos que ela não encontrava honestidade com tanta clareza em nenhuma face que cruzasse sua vida. Na sala de reuniões, havia rostos calculistas. Nos eventos sociais, rostos performáticos. No espelho, ultimamente, um rosto exausto. Rafael tinha o rosto de quem não tinha mais nada a esconder porque já havia perdido tudo. Ela se perguntou onde ele estava naquele momento. A reunião das 10 transcorreu com a frieza habitual. O conselho queria discutir a expansão para o litoral norte, uma proposta que Lúcia mesma havia apresentado no trimestre anterior, mas que naquela manhã ela ouvia como se fosse uma conversa em outro idioma. Respondeu com precisão, assinou o que precisava ser assinado, e às 12h30 estava de volta ao seu carro, pedindo ao motorista que a levasse a Pinheiros. Algum endereço específico, dona Lúcia? A Teodoro Sampaio, ela disse. E depois, com uma naturalidade que a surpreendeu, completou. Vou passar na padaria. Rafael estava sentado no meio-fio a meia quadra da dona Amélia quando ela dobrou a esquina. Ele não a viu de imediato. Estava com as costas encostadas na parede de um comércio fechado, os braços sobre os joelhos, olhando para o asfalto. Havia algo de muito quieto nele, um recolhimento que não era passividade, mas uma forma de resistência silenciosa ao mundo que seguia em frente, sem se importar com quem estava parado. Lúcia mandou o carro estacionar e desceu antes que a dúvida chegasse. Rafael, ele ergueu a cabeça. Havia uma fração de segundo de hesitação, aquele momento em que a pessoa reconhece alguém, mas ainda não sabe se a memória é confiável, e então o reconhecimento se assentou no rosto dele com uma expressão que não chegava a ser sorriso, mas se aproximava de algo nessa direção. Senhora, ele disse, levantando-se com um certo apuro. Lúcia, ela corrigiu. Pode me chamar de Lúcia. Ele não repetiu o nome. Ficou de pé com uma postura que tentava disfarçar o cansaço do corpo. Ela olhou para ele com atenção, a mesma atenção que usava para avaliar um projeto antes de assinar, e tomou uma decisão, antes de pesar todas as variáveis. Você precisa de um lugar para dormir esta noite? A pergunta foi direta, porque Lúcia não sabia ser de outro jeito. Rafael abriu a boca e a fechou. Havia orgulho ali ainda, um orgulho ferido, que tentava se erguer mesmo sem base firme. Eu me viro, ele disse. Eu não perguntei se você se vira. Perguntei se você precisa de um lugar para dormir. Ele desviou o olhar para a calçada. O silêncio durou o suficiente para que os dois soubessem que a resposta era sim. Tem um hotel pequeno aqui na Amauri, ela disse, com o tom neutro de quem está resolvendo uma questão logística. Limpo, discreto, não é nenhuma mansão, mas tem cama, chuveiro quente e café da manhã. Vou deixar seu nome na recepção. 3 noites para você ter tempo de respirar e pensar no próximo passo. Rafael ficou olhando para ela por um tempo que a maioria das pessoas acharia desconfortável. Ela sustentou sem piscar. Por que está fazendo isso? Ele perguntou. A voz não tinha agressividade, tinha genuína incompreensão. Lúcia pensou na resposta antes de dar. Poderia dizer que era filantropia. Poderia dizer que havia visto no jornal uma matéria sobre população em situação de rua em São Paulo, que havia mais de 40.000 pessoas, e que talvez fosse hora de fazer alguma coisa concreta.
Mas nenhuma dessas respostas era verdadeira. Porque você pediu apenas um pão, ela disse. E havia anos que alguém não me pedia nada que eu pudesse realmente dar. Rafael ficou em silêncio. Não havia como responder a isso com palavras, e ele parecia saber. Assentiu com a cabeça lentamente, como quem aceita um peso que não esperava, mas reconhece como necessário. O hotel chalé da Amaury era exatamente o que Lúcia havia descrito. Discreto, sem pretensões, mas honesto no que oferecia. A recepcionista, uma senhora de nome Glorinha, já conhecia Lúcia de outras gentilezas ao longo dos anos e recebeu Rafael sem nenhuma pergunta além do nome. Lúcia pagou 3 noites adiantadas, deixou um número de contato e saiu antes que ele pudesse agradecer formalmente, porque ela pressentia que ele precisaria de um tempo para assimilar tudo aquilo sem testemunhas. No carro de volta, Camila ligou 3 vezes. Lúcia atendeu na terceira. Havia um e-mail urgente do departamento jurídico, uma entrevista remarcada para a tarde e uma mensagem do arquiteto responsável pelo projeto do Morumbi. Ela foi respondendo tudo com a objetividade de sempre. Mas parte da sua atenção estava naquele hotel pequeno na rua Amaury, num quarto que ela nem havia visto, onde um homem chamado Rafael estava provavelmente sentado na beirinha da cama, tentando entender o que havia acontecido com o dia dele. Ela sorriu levemente. Foi um sorriso pequeno, quase involuntário, que Lúcia não percebia que estava fazendo até que o motorista a observou pelo espelho retrovisor com uma expressão discreta de surpresa. Fazia quanto tempo que ela não sorria sem motivo? 3 anos, talvez. Exatamente 3 anos. E era curioso, ela pensou enquanto o carro entrava na Faria Lima, que não fosse uma conquista de negócios que havia quebrado aquele jejum de alegria, nem um almoço entre amigos, nem a vista da janela do 22º andar. Era um homem de 30 anos, sentado num meio-fio, com o rosto curtido pelo sol e os olhos que ainda guardavam uma centelha de algo que ela não sabia nomear, mas que reconhecia como raro, como real. Como o tipo de coisa que São Paulo escondia debaixo de toda a sua velocidade e que às vezes aparecia de surpresa na esquina da Teodoro Sampaio numa manhã de terça-feira. Na manhã seguinte, Lúcia chegou a Dona Amélia às 7 em ponto. Bernadette já a aguardava com o café com leite e o pão tostado, como se a terça-feira anterior houvesse estabelecido um protocolo. Lúcia sentou no mesmo lugar, perto da janela, e ficou olhando para a porta de madeira verde sem perceber que estava fazendo isso. Rafael apareceu às 7h18. Ela ouviu o barulho da maçaneta antes de erguê-la à cabeça. Ele estava diferente. Não completamente, mas o suficiente para que a mudança fosse perceptível. Havia tomado banho, a barba estava aparada, os cabelos soltos e úmidos ainda. Usava a mesma camiseta desbotada, mas ela havia sido lavada, e havia uma postura levemente mais firme nos ombros, como se uma noite de sono decente tivesse devolvido alguma coisa que o corpo havia perdido por falta de descanso. Ele a viu sentada e foi até a mesa sem hesitar desta vez, o que por si só já era uma diferença. "Bom dia", ele disse. "Bom dia, Rafael." Bernadette reapareceu com uma bandeja idêntica à do dia anterior. Rafael olhou para a comida e depois para Lúcia com um gesto de gratidão que ele não colocou em palavras, mas que estava inteiro naquele olhar. Eles comeram em silêncio por um tempo. Era um silêncio diferente do primeiro dia, menos tenso, com mais espaço. Lá fora, uma mãe empurrava um carrinho de bebê, 2 jovens de bicicleta cortavam a calçada e um senhor de chapéu parava para comprar jornal na banca da esquina. A vida comum de Pinheiros às 7 da manhã, indiferente a tudo que não fosse ela mesma. "Como foi a noite?" ela perguntou. Ele levou um momento para responder. "Demorei para dormir." "A cama estava ruim?" "A cama estava ótima." Ele envolveu a xícara com as 2 mãos. "Faz muito tempo que eu não dormia numa cama. O corpo não sabia mais o que fazer com aquilo." Lúcia assentiu, sem comentar. Havia algo naquele tipo de honestidade simples que a desarmava completamente. Nas reuniões que frequentava, as pessoas usavam palavras como escudos. Rafael usava palavras como janelas. "Você quer me contar o que aconteceu?" ela perguntou depois de um momento.
como chegou a essa situação. Ele pousou a xícara. Olhou para a mesa, depois para ela, e Lúcia esperou sem pressa. Havia aprendido com Antônio, nos anos de casamento, que algumas histórias precisavam de silêncio antes de começar. Vim de Ribeirão Preto, ele disse por fim. Faz 2 anos. Tinha uma proposta de emprego numa empresa de logística no Tatuapé. Bem estruturada, com tudo registrado, salário acima da média. Passei 3 semanas me preparando, peguei dinheiro emprestado para cobrir os primeiros meses de aluguel aqui, aluguei um quarto em Ermelino Matarazzo. Ele pausou. No primeiro dia de trabalho, cheguei no endereço e o lugar não existia. Era um galpão vazio. A empresa era falsa. Todo o processo seletivo, os e-mails, os documentos, tudo era uma armação para extrair dinheiro de quem precisava de emprego. Lúcia fechou levemente os olhos por um segundo. Ela sabia desse tipo de esquema. Havia lido matérias, assinado notas de repúdio em associações empresariais, participado de campanhas de conscientização. Mas era diferente ouvir de alguém sentado do outro lado da mesa. Perdi o dinheiro emprestado. Perdi o quarto porque não consegui pagar o segundo mês. Fiquei uns dias na casa de um conhecido que depois viajou e não sabia quando voltava. Ele fez uma pausa breve. E então, não tinha mais lugar. E em Ribeirão. Família? Ele olhou para a janela. Minha mãe. Mas ela tem a própria vida para cuidar. Não quis ser um peso. A voz estava firme, mas havia algo por baixo que ela não pressionou. Lúcia ficou em silêncio por um momento. Então disse, você tem formação? Técnico em administração. Trabalhei 5 anos numa cooperativa de crédito em Ribeirão antes de vir para cá. Ela assentiu devagar, processando. Havia uma competência ali que a situação havia enterrado, mas não destruído. Ela conhecia esse tipo de perfil. Pessoas que caíam por causa de circunstâncias, não por falta de capacidade. A diferença entre quem ficava no chão e quem voltava era frequentemente só a presença ou ausência de uma mão estendida no momento certo. 3 noites não são suficientes, ela disse de repente. Rafael a olhou sem entender. No hotel, ela explicou. Vou ampliar para 2 semanas. Isso vai te dar tempo de organizar documentação, pensar numa estratégia, descansar de verdade. Ela abriu a bolsa e pousou sobre a mesa um cartão simples, sem nome de empresa, apenas um número de celular escrito à mão. Se precisar de alguma coisa, você me liga. Não tenho o costume de deixar as coisas pela metade. Ele olhou para o cartão, mas não o pegou de imediato. Havia uma luta visível no rosto dele, aquele embate entre o que o orgulho mandava fazer e o que a razão indicava como necessário. Eu vou pagar de volta, ele disse. A voz tinha uma resolução que não admitia debate. Tudo, cada centavo. Eu não pedi isso. Eu estou dizendo mesmo sem você pedir. Os olhos dos dois se encontraram, e havia ali uma espécie de contrato que não precisava de assinatura. Lúcia sentiu algo que não sentia fazia tempo, o respeito imediato por alguém que acabara de conhecer. Não era admiração construída ao longo de negociações ou posicionamentos estratégicos. Era o reconhecimento direto, quase instintivo, de uma integridade que permanecia de pé, mesmo quando o chão havia sumido. Ele pegou o cartão. Ela terminou o café, deixou dinheiro suficiente na mesa para cobrir os dois e se levantou. Amanhã tem café da manhã de novo, se quiser, disse com a leveza de quem faz um convite simples. Rafael a observou sair pela porta de madeira verde. Ficou com o cartão entre os dedos, virando-o devagar, como quem testa o peso de uma decisão que ainda não sabe ao certo o que vai custar. Bernadette passou pela mesa para recolher as xícaras e, sem olhar para ele diretamente, disse com a voz baixa de quem reparte uma sabedoria que ninguém pediu. Ela é uma boa pessoa, das raras. Rafael não respondeu, mas dobrou o cartão com cuidado e colocou no bolso da calça como se fosse algo que não podia perder. Do lado de fora, Lúcia caminhava de volta pela Teodoro Sampaio, com o passo mais firme do que na manhã anterior. Havia tomado uma decisão sem planejamento, sem planilha, sem conselho administrativo, e isso era algo que ela havia deixado de fazer faz muito tempo. Antônio sempre dizia que as melhores coisas que eles haviam feito juntos não tinham sido planejadas. Ela havia esquecido isso,
algures entre os relatórios trimestrais e o silêncio do apartamento de 22 andares. Mas agora, na calçada de Pinheiros com cheiro de pão de queijo ainda preso na roupa, ela se lembrava. E a lembrança não doía como costumava doer. Desta vez, vinha acompanhada de algo levemente diferente, como uma fresta de luz por baixo de uma porta fechada há tempo demais. Ela não sabia ainda o que havia do outro lado dessa porta, mas pela primeira vez em 3 anos, estava caminhando em sua direção sem sentir que precisava se justificar por isso, sem pesar as consequências, sem escalar o gesto num modelo de análise de risco. Só caminhava, e isso, por si só, já era uma forma de começar. A notícia de que Lúcia Fontinelli estava frequentando uma padaria em Pinheiros não demoraria a circular. São Paulo era uma cidade enorme, mas os círculos sociais da elite paulistana tinham a intimidade de uma cidade pequena, e qualquer desvio de rota de uma figura como ela tornava-se assunto em menos tempo do que ela gostaria. Foi Renata Vilhena quem trouxe o primeiro comentário. Renata era sócia de um fundo de investimentos. Tinha 5 anos a menos que Lúcia e havia sido, em algum momento, algo próximo de amiga, embora esse termo nunca coubesse bem nas relações que Lúcia cultivava naquele círculo. Elas se encontraram na quinta-feira à tarde, numa galeria de arte em Higienópolis, para um coquetel de abertura de exposição. Renata chegou por trás, com um beijo no ar e uma taça de espumante já na mão. "Soube que você tem frequentado a Teodoro Sampaio de manhã", disse ela com o tom de quem está compartilhando uma curiosidade inocente. "A Cláudia Meirelles te viu saindo de uma padaria com um jovem. Ela ficou curiosa." Lúcia pegou uma taça do bandeja que circulava. A Cláudia devia usar essa curiosidade em algo mais produtivo. Renata sorriu com os dentes. "Não precisa me contar nada. Mas você sabe como é. As pessoas falam." "As pessoas sempre falam", Lúcia respondeu com uma calma que não deixava brechas. "É o que elas fazem quando não tem mais nada de interessante para fazer." Renata recuou com um risinho e foi cumprimentar outra pessoa. Lúcia ficou diante de uma tela grande, uma pintura abstrata em tons de âmbar e cinza, e bebeu o espumante devagar, enquanto processava o que havia acabado de acontecer. Não era surpresa. Era irritação. A irritação calma de quem já sabe que certas pessoas nunca mudam. Naquela mesma tarde, Rafael havia enviado uma mensagem pelo número do cartão. Era curta, com a economia de palavras de quem não tinha costume de pedir coisa alguma. "Preciso renovar o RG. Meus documentos estavam numa mochila que sumiram numa semana de chuva. Tem como me orientar no processo?" Lúcia respondeu com o nome e endereço de um despachante de confiança que resolveria tudo sem burocracia e adicionou que os custos estavam cobertos. A resposta dele veio 2 minutos depois. "Obrigado, vou repor." Ela guardou o celular com um sorriso que não mostrou para ninguém. Na manhã de sexta-feira, os dois se encontraram novamente na Dona Amélia. Desta vez, Rafael chegou antes. Ela o encontrou já sentado à mesa, com 2 xícaras pedidas e um pão de queijo partido ao meio com cuidado, como se estivesse reservando o lugar. Era um gesto pequeno, mas ela o notou. Havia uma mudança na dinâmica, sutil, mas real, como quando uma equipe começa a trabalhar junta sem precisar mais combinar os movimentos. "Os documentos ficam prontos na terça", ele disse quando ela se sentou. "Ótimo. Com o RG, você consegue abrir conta e regularizar a carteira de trabalho." Ele assentiu. Havia uma objetividade no modo como ele conduzia essas conversas práticas, como se a situação toda fosse um problema técnico a ser resolvido por etapas. Lúcia reconhecia esse mecanismo. Ela própria havia usado anos a fio para não sentir demais as coisas que a vida jogava. Resolve-se o concreto primeiro, o resto vem depois ou não vem. "Já pensou no que quer fazer enquanto os documentos não ficam prontos?" ela perguntou. "Fui andando pelo bairro esses dias", ele disse. "Vi um letreiro de procura-se funcionário numa loja de materiais de construção na Teodoro. Entrei, conversei com o dono. É trabalho de balconista, mas o senhor Carlão disse que precisava de alguém que soubesse fazer conta e lidar com o cliente, não só carregar peso." Lúcia o olhou com curiosidade. "E o que aconteceu?" "Ele pediu documentos." Um canto de sorriso. "Eu disse que estava regularizando.
Ele disse que se eu voltasse na semana que vem com o RG e a carteira, tinha vaga. E você voltou sem documentos porque quis testar se a conversa era real, ela disse, mais como constatação do que pergunta. Sim. Ele a olhou diretamente. Aprendi que é melhor confirmar antes de investir esperança. Havia uma maturidade silenciosa naquilo que a tocou. 4 meses na rua podiam destruir uma pessoa, ou, em certos casos, forjar uma clareza que nenhuma sala de aula ensinava. Rafael parecia ter passado pela experiência com os ossos quebrados, mas a essência intacta. Esse Carlão, ela disse depois de um momento. Como é a loja? Material de Construção Martins, na Teodoro, com a Arthur de Azevedo. Existe há uns 20 anos, pelo jeito. O senhor Carlão parece ter uns 60 e poucos anos. Cabelo branco, bigode. Falou que o filho devia assumir, mas que o filho foi trabalhar em TI e não quis saber de loja. Lúcia conhecia o tipo de estabelecimento. Havia centenas deles espalhados por Pinheiros e arredores, negócios de bairro que sobreviviam pela lealdade dos clientes fixos e pela personalidade do dono. Não era glamouroso. Era, porém, honesto e concreto, exatamente o tipo de começo que Rafael precisava. Na terça, quando pegar os documentos, você vai direto lá, ela disse. Eu já estava planejando isso. Eu sei, só estou confirmando que é um bom plano. Ele a olhou por um segundo e então desviou. Mas havia algo diferente naquele desvio de olhar. Não era mais constrangimento. Era algo mais parecido com o tipo de timidez que não vem da fragilidade, mas de estar perto de alguém que começa a importar. Eles ficaram mais tempo do que de costume naquela manhã. Conversaram sobre Ribeirão Preto, sobre a cooperativa onde ele havia trabalhado, sobre a diferença entre o ritmo do interior e o ritmo de São Paulo. Ela contou, sem querer ter contado, que havia morado em Campinas até os 25 anos antes de Antônio trazê-la para a capital. Não disse o nome dele com a frieza habitual. Disse de um jeito levemente diferente, e percebeu isso, e não fez nada a respeito. Quando a conversa chegou num ponto de pausa natural, Rafael disse: "A senhora Lúcia, você perdeu alguém?" A pergunta não era invasiva. Havia nela a mesma direteza honesta que ele aplicava a tudo. Ela olhou para a xícara. Meu marido. 3 anos atrás. Ele ficou quieto por um momento. Sinto muito. Obrigada. Ela levantou os olhos. Você perguntou por que viu alguma coisa no meu rosto? Porque você olha para as pessoas como quem está procurando alguém que não está mais aqui. Ele disse com simplicidade. O silêncio que se seguiu foi longo. Bernadette passou fingindo não ouvir nada. Na calçada, a cidade continuava seu curso indiferente. E Lúcia Fontinelli, que havia aprendido ao longo de 3 anos a construir muros com a precisão de quem incorpora prédios, sentiu um deles rachar do topo ao fundo, sem que ela tivesse feito nada para impedir. E o estranho era que, ao contrário do que ela sempre temera, a rachadura não doía. Era quase como alívio, como quando a pressão dentro de um cômodo fechado finalmente encontra uma saída e o ar começa a circular de novo. Ela não disse mais nada sobre isso. Rafael também não disse. Mas quando se levantaram para ir embora, havia entre eles uma compreensão nova, não combinada, não explicada, apenas presente como 2 pessoas que de repente percebem que estão lendo o mesmo livro aberto na mesma página, mesmo que nenhuma das duas tivesse planejado chegar ali. Na terça-feira seguinte, Rafael pegou os documentos no despachante às 10 da manhã e foi direto para a Material de Construção Martins. Lúcia soube disso porque ele enviou uma mensagem às 10h42. Documentos em mãos, indo agora. E então, nenhuma mensagem por quase 2 horas, o que a manteve com o celular perto durante uma reunião de análise orçamentária que ela conduziu no piloto automático. Às 12h46, chegou a mensagem. Fui contratado. Começo amanhã. Ela ficou olhando para aquelas 4 palavras por um tempo desproporcional. Havia uma satisfação naquilo que ia além da boa ação praticada. Era o tipo de alegria que vem de ver um ser humano retomar o próprio eixo, e essa alegria tinha um sabor diferente de qualquer conquista que ela havia celebrado em anos. Respondeu com apenas uma frase.
Merecia desde o início. A resposta dele demorou alguns minutos. Quando chegou, eram só 3 palavras. Obrigado por acreditar. Lúcia colocou o celular virado para baixo sobre a mesa de vidro e olhou para o teto por um instante. Do outro lado da porta envidraçada, Camila simulava estar muito ocupada com a tela do computador. O problema veio de onde Lúcia menos esperava, embora no fundo soubesse que era inevitável. Na quinta-feira à noite, ela recebeu uma ligação do seu cunhado, Dirceu Fontenelle, irmão de Antônio e presidente do conselho consultivo da empresa. Dirceu tinha 64 anos, um terno cinza para cada dia da semana, e a tendência permanente de tratar Lúcia como se a gestão da empresa fosse uma responsabilidade provisória que ele tolerava com generosidade. Lúcia, ele disse sem preâmbulo, estou ligando porque algumas pessoas do nosso círculo trouxeram informações que me preocupam. Ela estava no apartamento descalça, com uma taça de vinho na mão, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. Que tipo de informações? Que você tem sido vista com um desconhecido, um rapaz em situação precária, com quem aparentemente você está tendo encontros regulares em locais públicos. Uma pausa calculada. Num momento em que a empresa está em negociações sensíveis, a imagem pública da presidente importa. Lúcia bebeu um gole de vinho antes de responder. Dirceu, estou tomando café da manhã com uma pessoa que está reconstruindo a vida depois de uma situação difícil. Se isso constitui uma ameaça à imagem da empresa, sugiro que revisemos o que consideramos ameaça. Não estou dizendo que é errado do ponto de vista moral. Ele continuou com a paciência forçada de quem está sendo muito razoável. Estou dizendo que as aparências importam. As pessoas não conhecem esse rapaz, falam em interesse, em aproveitamento. As pessoas que falam isso nunca foram precisas em suas análises de caráter, ela disse com serenidade. E eu nunca consultei a opinião delas antes de tomar minhas decisões. Não vejo motivo para começar agora. Silêncio do outro lado. Depois, Antônio teria cuidado. Era a carta que Dirceu usava quando não tinha mais argumentos. Lúcia a conhecia bem e sabia exatamente como ela queimava por dentro quando chegava. Mas desta vez, queimou de um jeito diferente. No entanto, não com culpa, com raiva. Antônio sempre me disse para confiar no meu julgamento. Ela disse com voz controlada. Boa noite, Dirceu. Ela desligou e ficou em silêncio diante das luzes da cidade. A taça de vinho na mão, a cidade inteira lá fora pulsando com sua indiferença habitual. Havia algo libertador naquele desvio de lealdade em relação às expectativas alheias, mas havia também algo que doía, porque envolver o nome de Antônio naquilo era uma violação que ela não perdoaria tão depressa. Na manhã seguinte, chegou à padaria e encontrou Rafael já lá, com um olhar diferente. Mais leve, mas com uma tensão sutil nos ombros que ela reconheceu. Como foi o primeiro dia de trabalho? Ela perguntou. Bem, ele disse, e depois, sem que ela perguntasse mais. O senhor Carlão é justo. Os outros funcionários me receberam sem problema. Aprendi a organização do estoque até o meio-dia. Você está desconfortável com alguma coisa, ela disse. Ele olhou para ela. Havia algo de admiração involuntária no modo como ele reagia cada vez que ela acertava uma coisa que ele não havia dito. Um vizinho do hotel me perguntou quem era a mulher que tinha pagado minha estadia, ele disse. Eu disse que era uma amiga. Ele sorriu do jeito que as pessoas sorriem quando não acreditam no que ouviram. Lúcia pousou a xícara. E isso te incomodou? Incomodou, porque pensei no que as pessoas devem estar falando sobre você. Ele a olhou diretamente. Isso não é justo para você. Ela ficou olhando para ele por um momento. Havia uma nobreza naquilo, uma preocupação genuína com o bem-estar dela, que não tinha nada de performático. Era o tipo de cuidado que vinha de dentro, sem cálculo. Rafael, ela disse com calma. Passei 30 anos sendo avaliada por pessoas que queriam algo de mim. Sou perfeitamente capaz de distinguir o que importa do que não importa. E a opinião de quem não me conhece nunca esteve na lista do que importa. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que a surpreendeu.
Quando eu era criança, minha mãe dizia que as pessoas que falam mal dos outros são as que têm mais medo de serem vistas de verdade. Lúcia sentiu a garganta apertar de um jeito suave. Sua mãe parece uma mulher sábia. Era a pessoa mais honesta que eu já conheci. Ele olhou para a janela. Às vezes eu fico pensando o que ela estaria achando de tudo isso. Havia uma abertura ali que ele não costumava deixar aparecer. Lúcia entrou com cuidado. Você não fala com ela faz tempo? Falo por mensagem às vezes, mas não contei o que aconteceu de verdade. Ela sabe que estou em São Paulo trabalhando. Uma pausa. Não quis que ela soubesse que eu havia chegado ao ponto que cheguei. Lúcia pensou nas próprias mentiras de proteção que havia contado ao longo dos anos. Às vezes que dissera a si mesma que estava bem, que conseguia sozinha, que não precisava de nada além do que já tinha. Reconheceu nele a mesma teimosia de quem prefere carregar o peso em silêncio a dar trabalho a quem ama. Você deveria contar para ela, disse Lúcia. Não para causar preocupação, para deixar ela saber que você superou. Rafael olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu classificar de imediato. Era algo entre gratidão e reconhecimento, como se alguém tivesse dito em voz alta uma coisa que ele já sabia, mas ainda não tinha coragem de ouvir. Abaixou os olhos, mexeu na xícara e disse baixinho: talvez quando eu tiver mais seguro. Lúcia assentiu e não pressionou. Havia tempo para isso. Ela não sabia ainda exatamente quanto tempo, nem o que esse tempo iria construir entre eles, mas havia uma certeza crescente de que aquelas manhãs na padaria não eram mais um ato de caridade. Eram um encontro. E encontros verdadeiros, ela havia aprendido ao lado de Antônio, não pediam permissão para começar a importar. E os mais verdadeiros de todos, ela estava aprendendo agora, eram justamente os que chegavam sem convite, sem estratégia, sem o verniz de intenção que costumava cobrir todas as relações do seu mundo. Rafael havia chegado com um pedido de pão e nada mais. E sem que nenhum dos dois tivesse planejado, esse nada mais havia se tornado algo que ela não conseguia mais imaginar, subtraindo da sua semana, sem sentir a diferença. O mês de março chegou com aquela chuva miúda e persistente, que São Paulo usa para lembrar as pessoas que o outono está chegando, e com ele uma transformação gradual que Lúcia foi percebendo nas próprias manhãs. As visitas à dona Amélia haviam deixado de ser uma ruptura na rotina para se tornarem parte dela, um ponto fixo ao qual ela se ancorava com uma naturalidade que a surpreendia quando parava para notar. Rafael havia completado 3 semanas na Material de Construção Martins, e o Sr. Carlão já o havia elogiado 2 vezes na frente dos outros funcionários, o que Rafael contou sem fanfarra, quase como quem menciona o tempo, mas havia um brilho nos olhos dele que ele não conseguia esconder por completo. Ele havia saído do hotel da Amauri e alugado um quarto num sobrado compartilhado na rua Arthur de Azevedo, perto do trabalho, dividindo espaço com mais 2 inquilinos. Era modesto, mas era dele. Numa quinta-feira de manhã, Lúcia chegou à padaria e encontrou na mesa, ao lado da sua xícara habitual, uma caixinha pequena embrulhada num guardanapo de papel. Rafael estava sentado do outro lado, com uma expressão que tentava ser casual e não era. "O que é isso?" ela perguntou. "Abra." Dentro da caixinha havia um frasco pequeno de geleia de caju, artesanal, com uma etiqueta escrita à mão. "O Sr. Carlão tem um amigo que vende no mercadinho da esquina", ele explicou. "Eu provei semana passada e pensei em você. Parece com a mesma sensação de entrar aqui de manhã. Não sei explicar direito." Lúcia ficou olhando para o frasco por um momento. Era um presente de menos de R$ 10. Era o presente mais pensado que alguém havia lhe dado em muito tempo. "Obrigada, Rafael", ela disse, e a voz saiu levemente diferente do habitual. Ele assentiu, bebeu o café. Eles conversaram sobre o fim de semana, sobre um filme que Lúcia havia assistido sozinha no cinema do Shopping Pátio Paulista na noite anterior, sobre o futuro próximo de Rafael no trabalho. O Sr. Carlão havia sugerido, quase de passagem, que Rafael poderia assumir uma função de controle de estoque e pedidos, algo que usaria melhor sua formação em administração. "Você vai aceitar?" ela perguntou. "Já aceitei." Um sorriso discreto.
Começo a semana que vem. Foi nesse momento que a porta da padaria se abriu e entrou Renata Vilhena. Não era uma coincidência que Lúcia acreditaria nunca, porque Renata não frequentava padarias de bairro às 7h30 da manhã. Ela varreu o ambiente com os olhos com aquela objetividade disfarçada de distração, e os olhos pousaram nos dois, com a naturalidade forçada de quem treinou o movimento. Lúcia, que surpresa! Ela se aproximou da mesa com um sorriso amplo. Os olhos de Renata fizeram uma avaliação rápida de Rafael, o tipo de avaliação que tenta parecer desinteressada e não é. Não sabia que você frequentava esse lugar. Frequento há algumas semanas, Lúcia disse com serenidade. Renata, este é Rafael. Rafael, Renata Vilhena. Rafael cumprimentou com educação e sem intimidação, o que Lúcia notou com uma satisfação tranquila. Havia em Rafael uma segurança que não dependia de cargo ou de cartão de visita. Uma segurança de quem sabe quem é mesmo, quando o mundo tentou convencê-lo do contrário. Renata ficou em pé à beira da mesa com o tom de alguém que está apenas sendo gentil. Posso tomar um café com vocês? Estávamos terminando, disse Lúcia com um sorriso que não abria espaço. Mas aproveite a padaria. O café com leite é excelente. Renata saiu com um sorriso no lugar e foi sentar-se do outro lado do salão. Rafael esperou ela se assentar antes de dizer em voz baixa: ela veio de propósito. Eu sei. E você não se importa. Importei-me por muitos anos com esse tipo de coisa, ela disse. Faz tempo que parei. É uma das melhores decisões que já tomei. Ele a olhou com uma expressão que Lúcia aprendeu a reconhecer naquelas semanas. Era a expressão de quem está vendo algo que admira e ainda não sabe bem o que fazer com essa admiração. Eles saíram juntos da padaria. Na calçada, a chuva miúda havia parado, deixando as pedras molhadas e reluzentes sob o sol que tentava aparecer entre as nuvens. Lúcia ia dobrar à direita para voltar à Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Rafael ia seguir em frente em direção a Arthur de Azevedo. Lúcia, ele disse antes que ela desse o primeiro passo. Ela se virou. Havia algo no rosto dele que ela nunca havia visto antes com tanta nitidez. Uma hesitação que não era fraqueza. Era a hesitação de alguém que está prestes a cruzar uma linha que não sabe ao certo se tem permissão para cruzar. Ele deu um passo em sua direção e, com um gesto que tinha toda a delicadeza do mundo, inclinou levemente a cabeça e depositou um beijo suave na bochecha dela. Não foi ousado. Não foi calculado. Foi o tipo de gesto que acontece quando os sentimentos ficam grandes demais para caber no espaço que a razão havia reservado para eles. Ele recuou alguns centímetros e a olhou, e havia em seus olhos, castanhos âmbar, uma espécie de pergunta sem palavras, ou talvez um pedido de desculpas antecipado, ou talvez nenhuma das duas coisas, e apenas a verdade nua de alguém que não consegue mais fingir que não sente. Lúcia não recuou. Não disse nada por alguns segundos. Depois, com a voz calma de quem tomou uma decisão que já estava tomada antes mesmo de saber, disse: isso não foi um erro. Rafael respirou fundo, assentiu. E havia no conjunto daquele assentimento um alívio tão profundo que ela o sentiu quase como coisa física, como quando a pressão atmosférica muda antes de uma chuva forte. Ela foi embora pela direita. Ele foi pela frente. E a calçada molhada de pinheiros ficou sozinha testemunhando um daqueles momentos que a cidade de São Paulo vê aos milhares todos os dias, sem dar a menor atenção. Duas pessoas que acabaram de entender que o que sentem não cabe mais em silêncio. No caminho de volta, Lúcia andou devagar, mais devagar do que de costume, como se precisasse de mais tempo do que o habitual para percorrer o espaço entre o momento que havia acabado de acontecer e o próximo passo que viria depois dele. A bochecha ainda guardava o calor do gesto, e havia nisso algo que ela não queria analisar rápido demais, porque sabia por experiência própria que certas coisas se desfazem quando examinadas cedo demais, como se a luz da razão as apagasse antes que tivessem tempo de se firmar. O apartamento da Alameda Joaquim Eugênio de Lima recebeu-a com o silêncio de sempre, mas naquela manhã o silêncio tinha uma textura ligeiramente diferente. Não era o silêncio vazio dos últimos 3 anos.
Era um silêncio que continha alguma coisa, como um cômodo que foi arejado e ainda não voltou a se fechar completamente. Ela foi até a janela, olhou para a cidade e, pela primeira vez em muito tempo, não procurou Antônio naquelas luzes. Não porque havia esquecido, mas porque havia algo novo acontecendo dentro dela, que não era traição de memória, era continuidade de vida. E distinguir uma coisa da outra era o trabalho mais delicado que o coração humano podia fazer. Naquela noite, às 23h, o celular vibrou com uma mensagem de Rafael. 3 linhas apenas. Obrigado por não ter recuado. Nunca me senti tão bem em tanto tempo. Boa noite, Lúcia. Ela ficou com o celular na mão por um longo tempo, olhando para aquelas 3 linhas. Depois sorriu, apagou a luz do quarto e dormiu com uma leveza que não sabia que ainda existia dentro dela. A reunião do Conselho Administrativo da Fontinelli Incorporações acontecia toda a primeira segunda-feira do mês na sede da empresa, no 20º andar de um prédio na Faria Lima, e Lúcia presidia aquelas reuniões com a mesma precisão desde que assumira o cargo após a ausência de Antônio. Mas na segunda-feira daquela semana, quando entrou na sala de reuniões e viu Dirceu Fontinelli sentado à cabeceira oposta, com uma expressão que ela conhecia bem, a expressão de alguém que preparou algo e está esperando o momento certo de revelar, ela soube que aquela reunião seria diferente. Os primeiros 20 minutos foram normais. Relatórios, projeções, aprovação de orçamento para a fase 2 do empreendimento no Morumbi. Lúcia conduziu tudo com a eficiência habitual. Então Dirceu pediu a palavra com uma formalidade excessiva que era em si mesma um aviso. Gostaria de trazer ao conhecimento do Conselho uma questão de ordem pessoal que, em minha avaliação, tem potencial de impacto institucional, ele disse, enlaçando os dedos sobre a mesa. Lúcia o olhou sem piscar. Nos últimos dias, chegaram ao meu conhecimento informações sobre um relacionamento que nossa presidente vem desenvolvendo com um indivíduo de identidade não verificada, que até recentemente se encontrava em situação de rua. Ele pausou para o efeito. Dado o perfil público da Fontinelli e o momento de negociações com investidores externos, considero que o Conselho tem o direito de ser informado. O silêncio que se seguiu durou exatos 4 segundos. Lúcia os contou internamente. Então se levantou. Dirceu, ela disse com uma voz que preenchia a sala sem precisar de volume. O conselho desta empresa tem jurisdição sobre decisões estratégicas, financeiras e operacionais. Minha vida pessoal não está no escopo dessas competências, e você sabe disso melhor do que qualquer pessoa nesta mesa. Ela olhou para os demais membros do conselho, 5 pessoas que a conheciam há anos e que naquele momento se distribuíam entre desconforto e atenção genuína. Caso alguém aqui discorde da gestão que tenho conduzido nos últimos 3 anos, os números estão disponíveis. Apresento os resultados quando quiserem. O que não apresentarei é uma justificativa para minhas escolhas pessoais. Ela sentou. Dirceu abriu a boca e fechou. Um dos conselheiros, o Dr. Hélio Marques, tossiu discretamente e disse que sugeria retomar a pauta. Ninguém discordou. A reunião terminou 40 minutos depois. Quando os outros saíram, Dirceu ficou para trás. Lúcia estava guardando seus papéis quando ele disse: "Você sabe que faço isso porque me preocupo." Ela ergueu os olhos para ele. Havia naquela frase uma sinceridade parcial que tornava as coisas mais complicadas do que se fosse pura malícia. "Eu sei, Dirceu," ela disse com uma gentileza que era real. "Mas se preocupar comigo e tentar controlar minhas escolhas são coisas diferentes." Antônio nunca confundiu as duas. Ela fechou a pasta. "Eu preciso que você também não confunda." Ele ficou parado enquanto ela saía. No corredor, Camila esperava com o tablet e o roteiro da tarde, mas Lúcia passou por ela com um gesto de que precisava de 5 minutos. Entrou no banheiro, ficou diante do espelho e respirou fundo. Seu coração batia mais forte do que o normal, mas sua expressão estava inteira. Havia dentro dela uma clareza que não havia estado presente em muito tempo. Ela sabia o que queria, sabia quem era, e não estava mais disposta a pedir desculpas por nenhum dos dois. Naquela tarde, ela enviou uma mensagem para Rafael. "Posso passar pela loja depois das 18?"
A resposta chegou em 2 minutos. Pode. Saio às 18h30. Te espero. A Material de Construção Martins tinha uma fachada simples de mármore cinza desgastado e uma porta de alumínio com a tinta um pouco descascada na borda. Por dentro, cheirava a cimento e borracha, e as prateleiras iam do chão ao teto com uma organização que Rafael havia melhorado sensivelmente nas últimas semanas. Segundo o que o Sr. Carlão havia contado a uma cliente habitual, que havia contado a uma amiga, que havia mencionado de passagem a Bernadette na padaria, e Bernadette havia mencionado a Lúcia com o canto de sorriso que lhe era característico. Lúcia chegou às 18h20. Rafael estava terminando o fechamento do caixa com o Sr. Carlão, um homem de fato com cabelo branco e bigode farto, que a viu entrar e a reconheceu com uma expressão de surpresa discreta, que ele tratou de disfarçar com eficiência. "A senhora é a Lúcia?" ele perguntou, estendendo a mão com uma naturalidade que ela apreciou. "Sou. O Sr. Carlão?" "O mesmo." Ele apertou a mão dela com firmeza. "Rafael me contou que a senhora foi quem o ajudou quando precisava. Fico feliz que ele tenha tido a sorte de encontrar uma pessoa assim." Havia na voz do Sr. Carlão a honestidade direta de quem não tem interesse em impressionar ninguém, apenas em dizer o que pensa. Lúcia sentiu uma simpatia imediata e genuína. Rafael terminou o que estava fazendo e pegou a jaqueta pendurada atrás da porta. Os dois saíram juntos na noite que começava a esfriar, com aquela brisa de fim de março que São Paulo usa para anunciar que o calor finalmente vai embora. Caminharam pela Arthur de Azevedo, sem destino específico, lado a lado, com aquela proximidade que havia crescido semana a semana, sem que nenhum dos dois tivesse declarado em voz alta. "Teve um dia difícil?" ele perguntou. "Tive, mas já passou." Ela olhou para o perfil dele enquanto caminhavam. "Como foi o seu?" "O Sr. Carlão me deu um aumento." Ele disse isso com a contenção de quem está tentando não sorrir e não está conseguindo muito bem. Lúcia parou. "Rafael." Ele parou também, se virou. "Fico muito feliz por você," ela disse, e havia naquelas 4 palavras uma profundidade que as tornava muito maiores do que pareciam. Ele a olhou por um momento, e depois, com a mesma delicadeza da vez anterior, mas desta vez sem hesitação, estendeu a mão e pegou a dela. Não era um gesto grandioso. Era simples, direto, completamente honesto. Os dedos dele eram ásperos de trabalho. Os dela estavam frios da brisa. E quando se entrelaçaram, havia ali uma complementaridade que nenhum dos dois precisou comentar. Eles continuaram caminhando. A cidade seguia ao redor deles com sua velocidade habitual, indiferente como sempre, mas havia uma bolha silenciosa em torno daqueles 2 passos lado a lado que tornava tudo o mais um pouco mais distante e menos urgente. São Paulo raramente parava para as pessoas, mas às vezes, nas suas calçadas molhadas e nas suas esquinas de bairro, ela cedia um instante de quietude para quem sabia encontrá-lo. E naquela noite de março, na Arthur de Azevedo, aquele instante pertencia a eles. Mais tarde, sentados num boteco simples da Teodoro Sampaio, com 2 chopes e um prato de pastéis, Rafael disse uma coisa que ela guardaria por muito tempo. Disse sem olhar para ela, de repente, entre um gole e outro, com a voz tranquila de quem está pensando em voz alta. "Eu não sabia que era possível recomeçar de verdade. Achei que depois de certa hora, a vida ia ficando só do que sobrava." Ele pausou. "Você me mostrou que estava errado." Lúcia ficou em silêncio por um momento. Depois disse com a mesma tranquilidade: "Você me mostrou a mesma coisa." E os dois ficaram assim por um tempo, com a cidade barulhenta ao redor e aquela quietude particular entre eles, que era a quietude de 2 pessoas que finalmente encontraram um lugar onde não precisavam fingir nada. A revelação chegou numa sexta-feira, às 15h, com a forma de um envelope pardo, deixado na recepção da Fontinelli, Incorporações, sem remetente identificado. Camila o trouxe para Lúcia com uma expressão levemente hesitante, o tipo de expressão que precede notícias que a pessoa não sabe como classificar. Dentro do envelope havia um único documento. Era uma impressão colorida de uma matéria publicada num portal de negócios de Ribeirão Preto, com data de 2 anos atrás.
O título dizia: Filho de fundador da cooperativa Vale Fértil afasta-se da gestão após auditoria interna. A foto que acompanhava a matéria mostrava um homem jovem, de cabelos escuros, saindo de um prédio comercial. A legenda identificava: Rafael Souza Mendes, 28 anos, filho do sócio fundador da cooperativa, afastado durante processo de revisão de contas. Lúcia leu o parágrafo de introdução da matéria. Não havia acusação formal. Havia irregularidades identificadas em transações internas e afastamento voluntário a pedido do conselho e família preferiu não comentar. Era o tipo de texto jornalístico que sugeria sem afirmar, que plantava sem colher, que podia destruir uma reputação sem precisar de prova concreta. Ela ficou olhando para aquela folha por um longo tempo, depois a dobrou, colocou de volta no envelope e o guardou na gaveta da sua mesa. Não ligou para Rafael naquele momento. Não porque duvidasse dele, mas porque havia aprendido ao longo de 52 anos que decisões tomadas na primeira hora de um choque raramente são as melhores. Ela precisava pensar. Mais do que isso, precisava sentir com clareza o que havia dentro dela antes de levar aquilo para ele. Passou o fim de tarde em reuniões, assinou contratos, respondeu e-mails, e enquanto fazia tudo isso com a competência habitual, havia uma parte dela operando num plano diferente, pesando não o que aquele documento dizia, mas o que ela havia visto nos olhos de Rafael ao longo de todas aquelas semanas. A honestidade, a contenção, a recusa de aceitar mais do que precisava, a firmeza de dizer que ia pagar de volta tudo o que havia recebido. O modo como tratava as pessoas ao redor, desde Bernadette na padaria até o Sr. Carlão na loja. O que via não combinava com o perfil de alguém movido por má fé, mas havia algo que não fechava. Ele havia dito que trabalhara numa cooperativa de crédito em Ribeirão. Não havia dito que era filho do sócio fundador. Não havia dito que havia sido afastado, e a diferença entre omitir e mentir era sutil, mas existia, e ela precisava entender qual lado daquela linha ele havia ficado. Ligou para ele às 19h30. Você pode vir à padaria agora? Uma pausa de 2 segundos. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas prefiro conversar pessoalmente. Ele estava na Dona Amélia em 20 minutos. Bernadette já havia fechado o salão para o público, mas conhecia Lúcia bem o suficiente para deixar a porta entreaberta e colocar 2 xícaras na mesa antes de se retirar para a cozinha, com uma discrição que valia ouro. Rafael entrou e a viu sentada à mesa de sempre. O envelope estava sobre o mármore, entre as 2 xícaras. Ele o viu imediatamente. Reconheceu o formato, talvez, ou reconheceu a expressão de Lúcia. De qualquer forma, ficou parado perto da cadeira por um momento sem se sentar. Senta, ela disse com calma. Ele se sentou. Olhou para o envelope e depois para ela. Não havia negação no rosto dele. Havia algo mais complexo. Uma resignação misturada com algo que se parecia com alívio, como se uma tensão que ele carregava faz tempo houvesse finalmente encontrado o momento de ser confrontada. Conta-me, ela disse. Ele respirou fundo, e então contou. A história era diferente da matéria. Não completamente diferente, mas com a substância que o texto jornalístico havia omitido. Seu pai havia fundado a cooperativa Vale Fértil com 2 sócios há quase 30 anos. Rafael cresceu dentro daquela estrutura. Trabalhou lá desde os 22 anos. 2 anos atrás, durante uma revisão de portfólio, ele havia identificado inconsistências nas contas de um dos sócios, o Dr. Ferreira, que havia desviado recursos ao longo de anos de forma gradual e cuidadosa. Rafael levou o achado ao conselho. O que deveria ter sido um processo de apuração interno transformou-se numa guerra de narrativas. O Dr. Ferreira, com mais influência política dentro da cooperativa, virou a situação contra Rafael, sugerindo que o jovem havia tentado encobrir irregularidades das quais ele próprio participava. Não havia prova de nada disso, mas o conselho, pressionado, optou pelo afastamento de Rafael como medida de precaução, enquanto a auditoria externa acontecia. A auditoria levou 8 meses. Ao final,
O relatório identificou exclusivamente o Dr. Ferreira como responsável pelas movimentações irregulares. Rafael foi formalmente inocentado, mas o processo havia custado sua posição, parte da reputação em Ribeirão e, mais do que tudo, o distanciamento doloroso do pai, que havia escolhido não tomar partido publicamente durante a crise para preservar a cooperativa. Quando vim a São Paulo, não vim fugindo de um crime, e disse com a voz firme, os olhos fixos nos dela. Vim porque não conseguia mais respirar naquele ambiente. Vim tentar recomeçar longe de uma história que não era minha, mas que havia sido colada no meu nome. Uma pausa. E não te contei porque tinha vergonha, não de ter feito algo errado, mas de ter sido o tipo de pessoa que as circunstâncias conseguem derrubar. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. O café com leite esfriava nas xícaras. Lá fora, a Teodoro Sampaio estava quieta, com o som distante de um carro passando de vez em quando. Rafael, ela disse por fim, você foi derrubado porque tentou fazer a coisa certa. Isso não é fraqueza. É exatamente o contrário. Ele a olhou. Havia nos olhos dele uma umidade que ele controlava com precisão, mas que estava lá. Eu deveria ter te contado antes, ele disse. Deveria, mas entendo por que não contou. Ela juntou os dedos sobre a mesa. Eu também passei muito tempo achando que as coisas que nos derrubam precisam ficar escondidas para que as pessoas continuem nos respeitando. Ela olhou para ele com a direteza de sempre. Aprendi que é o contrário. As pessoas que realmente valem a pena respeitam mais quem levantou do que quem nunca caiu. Rafael fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia ali uma clareza diferente, como de alguém que acaba de pousar um peso que carregou por tempo demais. Quem te mandou isso? Ele perguntou, olhando para o envelope. Não sei, mas não importa. Ela empurrou o envelope para o lado com um gesto simples. O que importa está aqui nessa mesa. Ele estendeu a mão devagar sobre o mármore. Ela pousou a sua por cima. E ali, na mesa de sempre, na padaria da esquina da Harmonia com a Teodoro, com as xícaras frias e a cidade quieta lá fora, algo que havia começado como um pedido de pão chegou ao lugar onde sempre havia sido capaz de chegar se as duas pessoas ao redor deixassem. Mais tarde, quando saíram juntos pela porta de madeira verde, Rafael ficou parado por um instante na calçada, olhando para a placa da padaria como se estivesse gravando o lugar na memória. Lúcia ficou ao lado dele. O que está pensando? Ela perguntou. Que esta esquina vai ser sempre especial, ele disse. Ela concordou com a cabeça. E não disse mais nada. Não havia nada mais a dizer que as coisas já não tivessem dito por si mesmas. Caminharam juntos pela Teodoro Sampaio em direção à noite que estava fresca e clara. E havia entre eles a leveza particular de quem não tem mais segredo nenhum, de quem acabou de descobrir que a verdade, mesmo quando demora, sempre chega. E quando chega, faz tudo ao redor ficar um pouco mais nítido, um pouco mais real. Um pouco mais do jeito que as coisas deveriam ser quando as pessoas têm a coragem de não desistir umas das outras. 2 meses depois daquela noite na padaria, a cooperativa Vale Fértil de Ribeirão Preto publicou em seu portal oficial uma nota de esclarecimento que havia sido acordada entre as partes como parte da resolução definitiva do processo de auditoria. A nota reconhecia formalmente que Rafael Souza Mendes havia agido com integridade ao reportar as irregularidades identificadas e que seu afastamento havia sido uma medida inadequada que o Conselho lamentava. Era um texto seco, jurídico, sem a emoção que a situação merecia, mas era concreto, era público, e era o tipo de reconhecimento que restaurava aquilo que documentos judiciais por si sós não conseguem devolver. O nome limpo de uma pessoa que havia feito a coisa certa no momento errado. Rafael soube da publicação por uma mensagem da sua mãe, Dona Célia, que enviou uma foto da tela do computador, acompanhada de "Eu sempre soube, meu filho". Era a primeira mensagem longa que eles trocavam, desde que ele havia finalmente contado a ela, 3 semanas antes, o que havia de fato acontecido nos últimos 2 anos. Aquela conversa havia durado 2 horas ao telefone, com Dona Célia chorando nos primeiros 20 minutos e falando alto nos 40 seguintes,
exigindo saber por que ele havia carregado tudo aquilo sozinho. Ele não soube responder de imediato. Mais tarde, contou a Lúcia que a única resposta honesta que havia encontrado era que às vezes a gente protege quem ama, escondendo justamente as coisas que mais precisava compartilhar. Lúcia estava com ele quando a mensagem de Dona Célia chegou. Eles estavam num parque no Ibirapuera, numa tarde de sábado com sol de fim de outono, sentados num banco perto do lago, com 2 copos de suco de caju comprados de um carrinho ambulante, o que havia se tornado uma espécie de homenagem silenciosa ao frasco de geleia da Dona Amélia. Rafael leu a mensagem e ficou em silêncio por um tempo considerável. Depois disse, sem olhar para ela: "Vou a Ribeirão na semana que vem. Quero ver minha mãe." "Você deveria ir há muito tempo," Lúcia disse. "Eu sei." Ele a olhou de lado com um canto de sorriso. "Vem comigo?" Ela ficou em silêncio por um momento, saboreando a pergunta. Era uma pergunta simples na forma, mas imensa no que continha. Era um convite para entrar numa parte da vida dele que ele havia guardado com muito cuidado. Era a oferta de um nível de proximidade que ambos haviam chegado gradualmente, sem pressa, sem forçar nada, e que agora estava ali posto em palavras, com a naturalidade de quem sabe que chegou o momento. "Vou," ela disse. Ele assentiu e voltou a olhar para o lago, mas havia uma transformação visível no corpo inteiro dele. Aquele tipo de relaxamento que não vem do repouso físico, mas de quando algo dentro de uma pessoa finalmente para de resistir. Na Fontinelli Incorporações, as coisas seguiram seu curso com a normalidade de sempre. Dirceu Fontinelli havia se recolhido ao silêncio depois da reunião de conselho, e Lúcia não havia pressionado nenhuma conversa adicional. Havia entre eles um desentendimento que talvez levasse tempo para sarar, mas ela havia aprendido que certas distâncias precisam do seu próprio ritmo para se fecharem, e que forçá-las raramente produzia algo além de ressentimento adicional. Camila, por sua vez, havia adquirido o hábito de deixar um pão de queijo da Dona Amélia sobre a mesa de Lúcia todas as manhãs, sem nunca ter explicado como havia obtido esse privilégio logístico, e Lúcia nunca perguntou. O Sr. Carlão convidou os dois para um churrasco na casa dele em Santo André, no feriado de Tiradentes. Era uma confraternização de funcionários, família e vizinhos, o tipo de evento que Lúcia há anos não frequentava e que ela foi sem hesitar. No meio da tarde, de pé perto da churrasqueira com uma caipirinha na mão, ouvindo o Sr. Carlão contar histórias da construção civil nos anos 80, ela olhou para Rafael do outro lado do quintal, conversando com 2 colegas de trabalho, rindo de alguma coisa com aquela espontaneidade que ela havia visto crescer semana a semana, e sentiu no peito aquela sensação específica que não tem nome exato, mas que qualquer pessoa que já a experimentou reconhece imediatamente. A sensação de estar no lugar certo, com as pessoas certas, no momento exato em que a vida está sendo vivida e não apenas administrada. Ela pensou em Antônio. Pensava nele sempre, e sempre pensaria. Mas naquela tarde de feriado em Santo André, com o cheiro de churrasco e o som de pagode saindo de uma caixa de som no canto do quintal, pensar nele não doía do mesmo jeito. Era uma lembrança que havia encontrado o seu lugar permanente, um lugar de honra e de amor, que não entrava em conflito com nada que estava acontecendo agora. Não era substituição, era continuidade. Era a vida sendo a coisa ampla e contraditória e generosa que ela era, quando a pessoa se permitia não fechar as portas antes que houvesse motivo real para fechá-las. Na última semana do mês, Rafael passou pela Dona Amélia antes do expediente e encontrou Bernadette sozinha, abrindo a padaria. Ela lhe entregou o café com leite e o pão de queijo de sempre sem que ele pedisse, e disse, com o canto de sorriso que era a sua marca registrada: "Ela ainda vem, né?" "Ainda vem", ele disse. Bernadette assentiu com a satisfação de quem havia apostado certo. E Rafael ficou sentado na mesa de sempre, na cadeira de sempre, olhando pela janela para a Teodoro Sampaio acordando com o sol de manhã, esperando. E havia naquele esperar uma qualidade diferente de todos os esperas anteriores. Não era a espera da sobrevivência.
Não era a espera de quem não sabe o que o dia vai trazer. Era a espera de quem sabe que alguém está vindo, que essa pessoa vai dobrar a esquina daqui a pouco com a bolsa no ombro e o passo firme. E que quando ela entrar pela porta verde de madeira e sentar do outro lado da mesa, amanhã vai começar do jeito que as manhãs deveriam começar. E quando Lúcia entrou, 5 minutos depois, e o viu sentado ali com o café pedido e o pão de queijo partido ao meio, esperando por ela, ela parou por um segundo antes de avançar, apenas para deixar aquele instante durar um pouco mais do que os outros. Depois foi sentar-se, pegou sua metade do pão de queijo e disse olhando para ele com aquele olhar direto que era só dela: "Bom dia, Rafael." "Bom dia, Lúcia," ele respondeu. E lá fora, na esquina da Harmonia com a Teodoro, São Paulo seguia com a sua velocidade de sempre, sem parar para mais ninguém. Mas dentro da padaria Dona Amélia, naquela mesa de mármore redonda perto da janela, o tempo tinha o seu próprio ritmo, e esse ritmo era exatamente o certo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lúcia e Rafael tenha tocado o coração de vocês, da mesma forma que um pedido simples pode mudar uma vida inteira. Às vezes, o que nos transforma não chega anunciado, não vem com fanfarra nem com plano, chega apenas como um pão pedido numa manhã comum, e dentro desse gesto pequeno está tudo o que precisávamos encontrar. Se essa história ressoou em vocês, deixa o seu like, porque ele nos diz que vale a pena continuar trazendo histórias assim. Se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo novo e conta pra gente nos comentários qual momento dessa história ficou mais guardado em você. Cada comentário é uma conversa que adoramos ter com vocês. Até a próxima história. A vida de Lúcia Fontinelli não havia se transformado de uma hora para outra. Transformações verdadeiras nunca funcionam assim. Elas acontecem em camadas, devagar, quase imperceptíveis no dia a dia, e só ficam visíveis quando a pessoa para e olha para trás de um ponto de vista que ela ainda não tinha antes. Foi exatamente isso que Lúcia fez numa noite de domingo, sozinha no apartamento da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, com uma taça de vinho na mão e a cidade lá embaixo com as luzes de sempre. Ela havia passado 3 anos olhando para aquela vista como quem contempla uma paisagem de um lugar de onde não pode sair. Naquela noite, olhou para ela de um jeito diferente, como quem está de partida para algum lugar e quer guardar bem o que está deixando para trás, sem tristeza, com o tipo de gratidão que não precisa de palavras para existir. Rafael havia chegado àquela cidade sem nada além de uma história interrompida no meio, e a teimosia silenciosa de quem recusa aceitar que o meio é o fim. São Paulo havia tentado fazê-lo desaparecer na multidão dos invisíveis, e ele havia resistido com a única coisa que ninguém consegue tomar de uma pessoa enquanto ela ainda está de pé: a dignidade de pedir apenas o que precisava, nem mais nem menos, e de olhar quem estava do outro lado com honestidade, mesmo quando era mais fácil baixar a cabeça e ir embora. E foi esse olhar, direto e sem artifício, que havia partido algo dentro de Lúcia que ela nem sabia que estava intacto. Porque as coisas que realmente quebram dentro de uma pessoa nunca são as que ela sente na hora. São as que vão ficando duras em silêncio, imperceptivelmente, até que um dia alguém olha com os olhos certos e a rachadura aparece. E quando a rachadura aparece, não é o fim. É o começo do que pode ser reconstruído melhor do que estava antes. Ela foi a Ribeirão Preto com Rafael na semana seguinte. Dona Célia tinha cabelos grisalhos e os mesmos olhos castanhos âmbar do filho, e quando abriu a porta e viu os dois no batente, ficou um segundo parada com a expressão de quem está somando muita coisa muito rápido, e então abraçou Rafael por um tempo longo, sem dizer nada, e depois estendeu a mão para Lúcia com um sorriso simples e disse: "Seja bem-vinda." 3 palavras. O tipo de coisa que, quando vem da pessoa certa, no momento certo, pesa mais do que qualquer discurso. Naquela tarde, sentados na varanda da casa de Dona Célia com um copo de limonada e o cheiro de jasmim que crescia na cerca, Lúcia entendeu o que Rafael havia carregado consigo até São Paulo e o que havia encontrado quando chegou lá.
e entendeu também o que ela própria havia carregado durante 3 anos e o que havia encontrado numa manhã de terça-feira numa padaria de Pinheiros. As duas histórias eram diferentes na forma e iguais no fundo. Eram histórias de pessoas que haviam chegado num lugar onde o caminho parecia acabar e que, por terem tido a coragem de dar mais um passo, descobriram que o caminho não havia acabado coisa nenhuma. Apenas dobrava a esquina.